Salve, salve galera, professor Romulo Arantes na área para um projeto exclusivo para os meus alunos. Você merece a minha dedicação, o meu estudo, o meu esforço. E por isso eu desenvolvi um material com questões de cada uma das obras indicadas no edital do PAIS-UEMA 2024. E são 5 questões. 5 questões sobre primeiros campos, 5 questões sobre Mar Morto, 5 questões sobre olhos d'água. E a partir de agora, eu comento as 5 questões relacionadas a primeiros cantos. Vem comigo, por favor. Bem, a primeira questão, ela tem um texto base, a Canção do Exílio, tem embaixo a fonte e depois vem o enunciado das alternativas. Qual o procedimento padrão? Comece sempre pelo enunciado. Vai destacando os pontos mais importantes. Gonçalves Dias, então você começa aqui, você começa com esta marcação, tá? Gonçalves Dias é o primeiro ponto. Este é o poeta mais importante da primeira geração da poesia romântica brasileira. A primeira geração é conhecida como nacionalista, indianista, lusófoba ou religiosa. Nacionalista, preocupação com a pátria. Indianista, preocupação em usar o índio como herói nacional. Lusófoba, aversão aos portugueses. Com a independência política do Brasil, criou-se um sentimento de indiferença em relação a Portugal, lusofobia ou anti-lusitanismo. E religiosa, porque a essência do romantismo é uma essência burguesa e o burguês é apegado à religião. Bem, a poética da primeira geração tem 3 tendências. Nacionalismo fanista, que significa nacionalismo simpático, utópico de exaltação. Indianismo, que significa pacto firmado entre os autores para elevar o índio à condição de herói nacional. E o lirismo amoroso, ou seja, produção literária caracterizada pela tematização do amor numa dimensão sentimental exagerada. Ponto. Beleza? Consolidou o romantismo no Brasil. Opa! Vamos lá. Romantismo brasileiro. Primeira escola da era nacional. A literatura brasileira é constituída por 2 períodos importantes, ou blocos de produções importantes. Primeiro período ou bloco, era colonial, são os 3 séculos de ocupação portuguesa no Brasil. Quinhentismo 16, Barroco 17, Arcadismo 18. Brasil independente, os autores não querem mais copiar o que vem de Portugal, eles vão adaptar o que vem da Europa. Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo. Século XIX e XX. Era nacional, Brasil independente. Bem, o romantismo brasileiro, ele ocupou 45 anos e ele tem diversas produções. Destaco aqui a heterogeneidade da poesia romântica brasileira. Primeira geração, foco nacionalidade. Segunda geração, foco é a morte. Terceira geração, o foco é a liberdade. Nacionalista primeira, Gonçalves Dias. Ultrarromântica segunda, Álvares de Azevedo. Condoreira terceira, Castro Alves. Beleza. Sua Canção do Exílio, opa, é o título da composição para análise. Pode ser considerada tipicamente romântica por quê? Ok, então vamos ao texto. Aqui está a composição. Para ser romântica, o que ela deve apresentar? Vamos lá. Deve apresentar lirismo. O que é lirismo, professor? Lirismo é sentimentalismo. Este texto precisa ser sentimental. E ele deve apresentar uma voz poética. Ele deve apresentar subjetividade. Tem um eu expressando o sentimento. Segundo, para ser um texto romântico, deve imperar a idealização. Ou seja, o Brasil apresentado nesta composição não será o Brasil real, e sim o Brasil idealizado. Esta composição, para ser romântica, deve apresentar uma linguagem simples. Então, em linhas gerais, são esses os componentes, tá?
Isso em linhas gerais. Existem outras marcas, mas isso é prioridade. Pois bem, vamos ao texto. Começamos pelo título. Canção. Por que se chama canção? Por se tratar de um texto musical. É um exemplo de melopeia, que significa associação entre a literatura e a música. Tem a estrutura em versos do poema com a melodia da música. Por que do exílio? Porque quando o autor compôs, ele se encontrava fora da sua pátria. O autor, Gonçalves Dias, ele nasceu na cidade de Caxias, no estado do Maranhão, no Brasil. Porém, quando compôs este texto, em 1843, ele se encontrava em Coimbra, ou seja, ele se encontrava em Portugal. Consequentemente, ele se encontrava exilado. Quanto à estrutura, a primeira estrofe é uma quadra ou quarteto. A segunda estrofe, quadra ou quarteto. A terceira estrofe, quadra ou quarteto. A quarta estrofe é uma cestilha. E a última estrofe, quinta estrofe, é uma cestilha. Então nós temos 5 estrofes, sendo que as 3 primeiras têm 4 versos e as 2 últimas têm 6 versos. Eu vou fazer a escansão, que é a contagem das sílabas poéticas. Minha terra tem palmeiras. De acordo com a regra básica da escansão, você só deve contar até a sílaba tônica da última palavra. Palmeiras. A sílaba tônica é o meio, é uma palavra paroxítona. Portanto, você só conta até a penúltima. A última sílaba você vai descartar, porque ela não é tônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. A métrica deste poema é redondilha maior. Professor, se tivesse 5, redondilha menor. Redondilha menor 5, maior 7. Estes 2 metros, eles são tipicamente medievais e são considerados populares. E quais são os metros clássicos, eruditos? 10 ou 12. Decassílabo, dodecassílabo ou alexandrino. Outro detalhe interessante, vejam. Sabiá tem a mesma terminação de lá. Flores, a mesma terminação de amores. Lá, sabiá. Cá, lá, sabiá. Lá, cá, sabiá. Em todas as estrofes é possível reconhecer a presença de rimas. E o mais curioso é que as rimas acontecem sempre em versos pares. Na primeira estrofe, 2 e 4. Na segunda estrofe, 2 e 4. Na terceira estrofe, 2 e 4. E na quarta estrofe, 2, 4 e 6. E na quinta estrofe, 2, 4 e 6. Uma coisa super importante é você saber que a métrica e a rima são componentes de som, o que tornam, portanto, este poema uma canção, por isso o título Canção. E em relação à abordagem temática, veja, a presença do eu, isso é um texto lírico, então está tudo dentro do que se espera para uma composição do romantismo, considerando que os textos românticos são textos burgueses, a burguesia surgiu na Idade Média, então os românticos retomam o período medieval. E, naturalmente, estabelece uma relação de proximidade com os autores do trovadorismo. E lá no trovadorismo, os autores eram poetas e músicos, e os textos eram canções. Então, tudo bem, tudo bem. E em relação à abordagem temática, é um texto lírico, romântico, portanto. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Vejam, palmeira e sabiá são elementos da natureza, mas não são da natureza universal, e sim da natureza local, brasileira. Quando os portugueses chegaram, se impressionaram muito com a natureza e com o índio. Esses elementos serão utilizados como referenciais para a exaltação do Brasil, natureza, e do povo brasileiro, o índio. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Aqui e lá são advérbios de lugar, que demarcam uma comparação entre a natureza brasileira e a natureza europeia. Isso para mostrar que o que é brasileiro é superior. Isso se chama lusofobia. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasos têm mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossa vida mais amores. Veja que há uma dimensão hiperbólica, exagerada, com a intenção de supervalorizar o Brasil. Isso é uma marca de romantismo. E cismar sozinho à noite, ou seja, em teimar sozinho à noite, mais prazer encontra-o lá.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Significa dizer que o eu lírico está fazendo uma viagem interior. E nessa sua viagem interior, ele faz uma correlação entre o passado na pátria e o presente no exílio. E nesse comparativo, ele sente saudades do passado, ele sente saudades de estar na terra natal. Minha terra tem primores, que significa qualidades, que tais eu encontro eu cá, em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, a religiosidade, sem que eu volte para lá, sem que ainda aviste os primores que não encontro por cá, sem que aviste palmeira onde canta o sabiá. Bem, trata-se de um canto de louvor à pátria, um texto saudosista, ou seja, que apresenta uma saudade. Trata-se de um texto com linguagem simples e fácil de compreender, composição perfeitamente romântica. Vamos à resolução. A letra A diz que esta composição apoia-se em cânones formais da poesia clássica. Está errado. Apoia-se em cânones típicos da poesia medieval. A poesia clássica, como disse a vocês, greco-romana, praticada na Grécia e em Roma, ela apresenta como padrão métrico versos decassílabos ou dodecassílabos, também conhecido como alexandrinos. Como o romantismo é um movimento burguês e a burguesia tem suas raízes na Idade Média, o romantismo retoma o padrão composicional medieval. A letra A já não serve. B, exalta a terra, exalta. Palmeira e sabiá, elementos da natureza brasileira. É nostálgica, claro. Nostálgica significa saudosa. Esta saudade triste é gerada pela ausência da terra natal. O tema é tratado de modo sentimental e emotivo. Está perfeito. Utiliza-se do verso livre. Verso livre é sem métrica. E os versos do poema têm 7 sílabas poéticas. Redondilha maior. Já está errado. Poesia e música se confundem. Perfeito. Como artifício simbólico. Perfeito. A natureza e o tema bucólico. Não tem. O tema bucólico é o tema de exaltação da vida no campo em contato com a natureza. Exaltação do ambiente rural. E esse ambiente rural é universal. Isso é caracteristicamente Árcade. A natureza romântica é local. Refere-se à vida com descrença e tristeza. Descrença não. Quando ele se refere à vida, ele se refere de forma sentimental, emotiva, saudosa, mas ele tem otimismo. Na última estrofe, ele pede a Deus para não morrer sem voltar. Portanto, ele acredita ser possível voltar. Desta forma, a resposta é a letra B, de Brasil. Valeu, galera!